Apesar das afirmações do ministro Guido Mantega de que o cumprimento da meta de superávit depende dos esforços de estados e municípios, as contas das unidades da federação este ano vêm apresentando resultados mais positivos que os registrados em anos anteriores. Nos dados do Banco Central, que mostram resultados de junho deste ano, apenas Rondônia ficou no vermelho. Já os números do BC, com resultados gerais até setembro, apontam que o déficit de estados e municípios diminuiu. A situação do governo federal é a oposta. O déficit subiu 1,4%. O pesquisador da área de economia aplicada da Fundação Getúlio Vargas e especialista em política fiscal, José Roberto Afonso, afirma que quem piorou o resultado foi o governo federal e que o problema não está nos estados e municípios. Ele ressalta que não haverá cumprimento da meta por nenhuma das partes. O professor lembra ainda que estados e municípios devem basicamente ao governo federal e quanto menos juros pagam, maiores são os valores que cabem à União. O que eu não sei é o que vai acontecer daqui até o final do ano. Pode ser que, no caso aí, o ministro tenha alguma informação que a gente não saiba, né? De fato, os estados e municípios estão tomando muitos empréstimos com apoio, inclusive, da União. Não sei se vai sair muito empréstimo e aí vai piorar o resultado. Mas é o seguinte, o desempenho dos estados e municípios este ano é exemplar. Quem dera que todos os governos fizessem a mesma coisa. A reportagem CBN pediu aos estados um resumo da situação fiscal de cada um e recebeu informações que confirmam a percepção. A Bahia tem dívida de 7 bilhões e 200 milhões de reais, resultado ainda distante do limite de endividamento. O governo do estado afirma que vai fechar o ano com superávit. O Rio Grande do Sul fechou o ano passado com déficit, de acordo com informações da Secretaria de Fazenda do estado, mas também tem dívida abaixo do limite. Hoje, o endividamento está em 53 milhões. Pernambuco teve superávit no segundo quadrimestre do ano de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A dívida líquida estava em 7 bilhões e 400 milhões no mês de julho. Santa Catarina também tem resultado superavitário e dívida dentro dos limites. Minas Gerais teve incremento de receita de mais de 10% e também espera fechar 2013 com superávit. Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro apontou que em 2011, 65% das mais de 5.200 cidades brasileiras tinham dificuldades na gestão fiscal. O gerente de Economia e Estatística da Firjan, Guilherme Mercês, ressalta, no entanto, que os dados deste ano mostram que a contribuição dos estados e municípios tem melhorado. Nem os estados e municípios, nem o governo federal conseguirão cumprir esse ano as metas estabelecidas para o superávit primário. A meta cheia está em torno de 3,2%, mas o governo já anunciou que vai lançar mão dos abatimentos fiscais e de receitas extraordinárias para mirar um superávit em torno de 2,3% do PIB, que vai ser já muito difícil de ser alcançado, haja vista que ele está em torno de 1,6% atualmente. O governo tem um grande esforço para fazer nesses 2 últimos meses para conseguir obter pelo menos um superávit de 2%. O advogado Richard Dottoli, especialista em direito tributário e professor da Fundação Getúlio Vargas, afirma que é preciso haver mudanças na divisão de tributos entre União, estados e municípios. Ela poderia, na verdade, então, primeiro começar a criar uma legislação que reparta um pouco melhor o bolo, que dê um pouco de autonomia para os estados e para os municípios. Isso é autonomia financeira. Porque se a gente tem problema de superávit, e na responsabilidade dos estados e dos municípios, na verdade é porque a receita que os estados e os municípios arrecadam, elas são finitas, elas têm um limite. E os gastos são muito maiores, apesar de todo o controle, eles têm esse problema de arrecadação. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que sem esforço de estados e municípios, o superávit não alcançará a meta de 2,3% do PIB. Segundo Mantega, o governo central vai conseguir economizar os 73 bilhões de reais planejados. O ministro ressaltou que os governos regionais têm 3 meses para sair de um resultado que hoje está em 18 bilhões para um valor de 38 bilhões. De Brasília, Nara Lacerda.